Olá, no meu tempo de faculdade eu sempre procurava expressar os valores que eu havia recebido e aqui eu não tenho a capa ou a parte da proposição justificativa, eu não sei porque, acredito que tenha saído. Eu encontrei essa parte da contextualização e da análise textual de um ensaio que eu acredito que eu ainda tenha o arquivo em um backup, né? Mas eu encontrei isso aqui quando estava organizando alguns documentos e isso pode ser muito revelador quanto a uma questão que ela é muito polêmica e essencial, né, para entender como iniciam a vida intelectual. Então, essa monografia, a proposta dela era estudar a Crônica à Noite de Olavo Bilac, abordando o otimismo de Leibniz, que é visto neste livro aqui. Então, eu comecei a ter gosto por Leibniz em 2010 e a partir desse ano eu comecei a perceber que as pessoas mais eruditas, as pessoas mais educadas, elas possuíam uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa equivalência de ideias. Então, as ideias dessas pessoas, óbvio que as pessoas verdadeiras, as pessoas que têm mais sinceridade e que estudam, porque existem também aquelas pessoas que estudam para deturpar. Então, você sabe e você usa aquela informação que você adquiriu para um mal ou para uma como é que eu posso dizer, para proveito próprio em detrimento da verdade, por exemplo. Não é o que acontece na Crônica à Noite de Olavo Bilac. Olavo Bilac, né, esse grande erudito brasileiro, não preciso apresentar ele aqui, né, obviamente desenvolveu ah, as mesmas conclusões sobre o mundo vistas aqui. Ele desenvolveu, como é que eu posso dizer isso, de uma forma natural que veio junto com o estudo da estrutura da língua. Quando você aprofunda o seu estudo na estrutura da língua, você começa a perceber exatamente o que Leibniz percebe aqui. Óbvio que não tudo, né? Que o ensaio é enorme. E aqui eu havia escrito essa monografia nos moldes dos ensaios aristotélicos. Tanto que aqui eu apresento a base, cito a base, tá vendo aqui? Comento sobre a base, junto à base com o que? Com o corpus, né? A base aqui é esse livro, ok? O corpus utilizado é a crônica que eu havia citado, né? Então, tudo nos modos aristotélicos. Então, apresenta a base para embasar o que se diz, apresenta o corpus, cria a relação logo depois do corpus, de apresentar o corpus também, cria a relação entre o corpus e a base, né, para provar a sua categoria analítica, para fazer a análise que você predeterminou na sua proposta justificativa, né? E aí você pode reatestar, que é o caso que eu fiz aqui. Eu cito novamente o corpus, né? Por quê? Porque a base, para corroborar com o que eu havia dito antes, porque o corpus que eu utilizo, ele serviu para duas partes de análise. Era necessário também, você pode fazer diferente. E está faltando aqui uma outra parte, tá? Só tem um pedacinho dela aqui. Não tem nem capa nem nada, mas eu achei e considerei interessante trazer.
Tá faltando aqui, tanto que ó, acaba que não tem mais nada do lado de cá. Mas eu achei interessante trazer para concluir o seguinte: sem um estudo aprofundado de gramática, de retórica e de lógica, é impossível um homem compreender como ter um nível elevado, que também vamos falar de níveis que fica mais verdadeiro, né? O homem ter um nível mais elevado de compreensão sobre qualquer assunto. Então, acredito que tenha sido por isso que os gregos colocaram os estudos da gramática, da retórica e da lógica na base dos estudos, assim como acontecia nas universidades católicas do período da Idade Média, né? Eles colocavam o trivium na base de tudo, né? E também, como é que eu posso dizer, o trivium ele se torna essencial para se aprender outras artes liberais, né? O trivium, deixa eu pegar aqui um outro livro. O trivium ele é apresentado neste livro aqui da irmã Miriam Joseph, de uma forma muito, como é que eu posso dizer, de uma forma introdutória e muito completa. Acredito que essa seja a expressão correta. Completa no sentido de perfeito, né? Perfeito, completo, possui a mesma carga semântica. E aqui você vai vendo a gramática em paralelo com as definições de Aristóteles sobre a língua. Então, você percebe que é uma coisa só. Você percebe que quando Aristóteles conclui algo verdadeiro sobre a substância, isso passa a ser uma verdade porque já era, né? Passa a ser uma verdade porque já era na gramática, passa a ser algo que pode ser usado na gramática. E aqui nós temos aqui a nossa irmã Miriam Joseph, que escreveu esse livro muito bom aqui. Então fica a dica, é bom se aprofundar nos estudos. Agora, uma coisa que eu percebo é que muitas pessoas pensam que esse livro ele vai lhes dotar da capacidade, de uma capacidade elevada como a de Olavo Bilac. Jamais. Se você não tiver um objetivo e começar a produzir e se autocorrigir, você nunca vai chegar num nível elevado de Olavo Bilac. Você nunca vai chegar num nível como o de Leibniz. Você não vai para lugar nenhum, para falar a verdade, lendo o Trivium de forma com a pretensão de adquirir gramática, retórica e lógica lendo ele. Você tem que ir para os clássicos. Você tem que começar a ler os clássicos, tem que ver teoria literária e não decorar a teoria literária, viver ela. Então, você percebe as estruturas das peças gregas e produz essas estruturas. Você começa a produzir essas estruturas. Você percebe a estrutura da língua e começa a produzi-la por intermédio de escritos. E assim você vai se corrigindo, você vai adquirindo um nível elevado. Esse ano, eu acredito que eu já tenha lido nós estamos em agosto, mais de 9.000 páginas. Acredito que eu já tenha lido mais de 9.000 páginas. E eu acho que não foi suficiente. Às vezes eu dou pausas, eu leio quando... E qual é o segredo disso? Eu não estabeleço uma meta diária. Eu vou lendo as coisas que
são boas e repetindo. Eu não penso a vida literária como algo que vai progredindo. Por exemplo, esse ano eu já reli, deixa eu pegar aqui. Assim, óbvio que as novidades, né, você vai assimilando. Mas esse ano eu já reli Édipo. Estou relendo esse romance aqui, que foi escrito por um professor meu, do meu tempo de faculdade, que é bem interessante. Às vezes eu sinto falta assim de romances bons que não são simplesmente românticos, né? Às vezes eu sinto falta de um romance que traga algo mais, né? Que não fique com uma idolatria sobre o homem ou sobre a mulher, né? E acredito que aqui você encontra a mostra disso. É perfeito para mim? Não, como nada é perfeito para ninguém, né? Nada completa os seres humanos. Mas eu estou relendo esse daqui. Acredito que eu quero começar a fazer uma série de análises, né? Porque eu vejo assim, tem muita gente aí falando besteira sobre os clássicos. Tem outro livro aqui, muito interessante também, deixa eu pegar ele aqui. Que eu estou relendo ele, é esse daqui de Voltaire. Esse aqui eu já reli ele acredito que 11 vezes, né? Em 2016 eu havia completado 9 vezes que havia lido esse romance. E agora, em 2019, acredito que eu já tenha 11 ou 12 vezes. Não vou contando, não estou contando assim, não estou contando como quem vai para frente, né? Tem muitas coisas aqui interessantes nesse romance. Pretendo iniciar uma série citando para prestigiar esses autores, né? Inclusive aqui é autor nacional aqui de João Pessoa, na Paraíba, né? Quero prestigiar a obra dele aí também. E então é isso, né? Vamos estabelecer uma meta, se quer mesmo aí aprender o Trivium. Eu vou ser bem sincero, você não vai adquirir um grande conhecimento de gramática, retórica e lógica aqui. Toda a gramática ela serve para reconhecer o que você já percebeu. Deixa eu pegar uma outra aqui. Essa daqui, por exemplo, essa daqui, ela tá até meia suja aqui nos pontos onde eu parei, que horrível. Para quem não sabe e quer aprender, né? Então a pessoa não sabe nada de gramática, quer aprender por uma gramática. Eu sinto lhe informar que então você tem que viver e você vai compreender o que você já sabe por intermédio das gramáticas, independente de seja essa ou essa daqui. Você só vai ter uma compreensão superior, uma compreensão que te serve para reconhecer o mundo, se você já sabe, se você já entende como funciona. Aí, uma vez que você já entende como funciona, você consegue consultar. Então, quando você está lendo o Organon de Aristóteles, por exemplo, que é base para tudo isso que nós estamos vendo aqui, né? Se você for aqui em uma classe de palavras, você vai ver Aristóteles. Eles podem não dizer, aqui não vai te informar isso, né? Mas se você for ver um conceito gramatical, você vai encontrar Aristóteles nele. Então fica aí essa dica de que não existe essa assimilação do Trivium ao ler o Trivium.